aos Coríntios, capítulo 13. Acabar de entregar esse recado aqui, a gente vai participar da ceia. Amém? Em nome do Senhor Jesus, para que o culto não acabe muito tarde. Diz assim a palavra do Senhor: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como bronze que soa e como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, nem se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Amém? Pode sentar, adorando o nome do Senhor. Amém? Irmãos, assim como João, capítulo 3, do verso 16 em diante, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, seu filho unigênito, por amor a todos nós, que é o texto áureo da Bíblia Sagrada. Amém? Assim como João, capítulo 3, do verso 16 em diante, eu acredito que esse texto não fica para trás também no que diz respeito ao amor de Deus. João ele exalta tanto o amor de Deus ali pelas nossas vidas, que esse texto é conhecido hoje de todos nós. Se eu falar para alguém aqui o que está escrito em João 3,16, na hora alguém vai lembrar. Por quê? Porque é um texto áureo da Bíblia que fala da imensidão desse amor de Deus, esse amor incondicional, esse amor que não olha para quem nós somos, para quem nós fomos, independente dos nossos erros e acertos. Esse amor está ao nosso dispor, porque esse amor ele não tem condição para ser dado ou para ser trocado. Não existe condição. Ele é incondicional. Todos que estão aqui têm esse amor da parte de Deus por nenhum merecimento, é pela graça. Assim como João 3,16, Paulo escrevendo aos Coríntios aqui no capítulo 13, ele vai falar de três coisas aqui muito importantes que a gente costuma usar no nosso dia a dia, na nossa rotina, na nossa vida com Deus. Ele vai dizer assim: olha, ainda que eu falasse ou que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, seria como um bronze que soa e um sino que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conhecer todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transpor os montes, se não tiver amor, nada serei. O que Paulo está falando aos Coríntios aqui? Paulo está falando para os Coríntios que é muito importante ter dentro da igreja os dons espirituais. Falar em línguas, irmãos, é um dom maravilhoso, porque é um dom que edifica a si mesmo e edifica a igreja, uma vez que tem um intérprete para falar aquilo que está sendo dito nas línguas dos anjos. Então esse dom, irmãos, muitos de nós ainda hoje procuramos, haja vista que somos um povo pentecostal, um povo barulhento. Quem aqui não anseia de ser batizado pelo Espírito Santo, que ainda não foi? E quem é, todo momento está pedindo: Deus, renova o meu dom para que eu continue a falar, para que eu continue a manifestar esse dom, porque é um dom extraordinário, é um dom maravilhoso. E ele ainda vai mais além, irmãos. O dom de línguas é um dom muito bonito, é um dom muito lindo, sim. Mas e o dom da cura? Você botar a mão numa pessoa, irmãos, que hoje esse dom está escasso no nosso meio. Hoje nós não estamos vendo mais os milagres das pessoas
serem curadas. Eu participei de uma congregação, onde eu passei um tempo como pastor, que um dia foi convidado um rapaz para pregar. O nome dele é Daniel, presbítero, amigo do presbítero Eduardo. E eu lembro como fosse hoje ele falando: pastor, um dos grandes milagres que eu vi Jesus operar foi dentro desta igreja. Eu vi alguém que estava lá no fundo, sentado numa cadeira de roda, e no decorrer do culto, uma ordem foi dada para ele: levanta dessa cadeira e anda. E como aquele homem corria nessa igreja, dando voltas dentro dessa igreja, para lá e para cá, ali hoje nós não vemos mais essas maravilhas que Deus costumava fazer através de Jesus e dos seus discípulos lá da primeira era, do primeiro século. Esse dom é maravilhoso, irmãos, o dom de curar. Quem tem, exerce esse dom. Quem não tem, peça a Deus, que é um dom que hoje está escasso, está se fazendo necessário demais. Haja vista que as doenças hoje não são só doenças visíveis, que é a doença do corpo físico. Tem muitas pessoas que entram na igreja com enfermidades espirituais, enfermidade na alma. O salmista Davi disse assim: enquanto eu não confessei os meus pecados, os meus ossos se tornaram em sequidão. Os ossos dele estavam ficando secos. E ossos fala daquilo que é interno, não fala daquilo que é externo. Naamã era diferente. A lepra era visível, era externa. Então, rapidamente você conseguia identificar que Naamã tinha uma enfermidade. E a enfermidade era a lepra, porque era visível. Mas a enfermidade na alma, a enfermidade interna, muitas das vezes nós não vimos. E como se faz necessário esse dom dentro da igreja? Mas Paulo está falando aos Coríntios, e ele ainda fala mais ainda. Ele fala a respeito da fé, que também é um dom de Deus, que quem não tem, peça, que ele dá deliberadamente, ele dá de graça. Está escrito aqui na palavra de Deus, que tem pessoas que vivem um momento difícil e acham que tudo acabou, que a vida dele paralisou, que não tem mais jeito. Isso é por quê? Porque não tem fé. Porque quem vive por vista, vive assim, vive desesperado. O que o cenário mostra é a atitude que ele toma. Ele está até avançando, está até conquistando, mas uma hora que a porta se fecha, uma hora que a dificuldade chega, pela falta da fé, ele decide retroceder, ele decide voltar atrás. Então, vai um conselho aqui do pastor hoje para quem não tem fé. Peça para Deus, Ele dá de graça, você não precisa pagar nada. Você só precisa ter coragem, você só precisa ser audacioso. Porque quem vive a fé, irmãos, vai viver coisas que muitas das vezes outros não vão viver. Você vê quando Pedro, ele está naquela embarcação junto dos discípulos e o Senhor aparece andando naquelas águas. E alguém vai falar assim: é um fantasma, é um espírito, todo mundo assombrado, perturbado. E ele fala para os discípulos assim: ó, tem de paz. Aleluia. Sou eu. Aleluia. Só que alguns não tiveram a fé que Pedro teve. Porque Pedro foi audacioso. Pedro falou assim: Senhor, se é tu mesmo, me manda e ter contigo. A Bíblia diz que o Senhor falou para ele assim: então vem, meu filho, tu quer viver milagre, tu quer viver através da fé? Então vem ver o extraordinário que eu tenho para fazer. E Pedro coloca o pé, irmão, quem vai viver fé não dá para colocar o pé pensando se vai afundar ou não, fica na dúvida não. Aleluia, porque tem muitas pessoas que Deus chamou para viver, aleluia, o extraordinário na fé, mas coloca o pé e fica pensando assim: será que vai afundar ou não vai afundar? Não, o que Deus falou, Ele vela por fazer cumprir. Se Ele disse para você assim: vai que vai conquistar, vai que já deu tudo certo, irmãos, faça como Abraão. Deus falou para ele: sai da terra da parentela, vai para onde eu vou te mostrar. Aonde é que vai mostrar? Está tudo bem aqui, meu pai terá me deu uma condição favorável. Eu tenho tudo aqui na minha casa, eu vou sair aqui de uma terra que eu não sei nem onde é. Poderia questionar, mas ele falou assim: Senhor, já que tu falou, decidiu obedecer sem ver. E a Bíblia e a fé não está fundamentada em cima disso, de você viver aquilo que é invisível, daquilo que é improvável, daquilo que de fato é sobrenatural. Irmãos, por hoje não aconteceram os milagres que aconteciam antigamente, está ficando escasso no nosso meio a fé. A gente andou conversando isso aqui há uns dias, que as pessoas vêm aqui na festa dizer assim: eu estou com muita dor, eu preciso que ore pela minha vida. Aí os ministros, os presbíteros que foram chamados para colocar as mãos, profetizar a cura, porque está na Bíblia, chama os presbíteros enfermos. Aí os presbíteros descem, cheios de fé, cheios de autoridade, colocam a mão. Quando volta daqui para lá, já volta metendo a mão na bolsa, pegando de pirona, do Aflex,
Já volta na bolsa pegando Tilenol, paracetamol. Por quê? Porque não acreditou no poder da oração, na fé que foi falada, aleluia, através dos profetas do Senhor. E a Bíblia diz assim, olha, crê nos meus profetas e prosperareis. Há uma palavra de Deus que é liberada sobre as nossas vidas e a gente precisa pegar através da fé. Porque quem vive por vista, irmãos, tu está falando para ele assim, amanhã Deus fará maravilha no meio de vós. Sabe o que ele fala? Não vai fazer nada. Falaram isso para mim ontem, eu continuei fazendo a mesma coisa hoje. A minha vida não muda, a minha história sempre vai ser assim. Eu vou sempre ser o sofredor, eu vou sempre passar necessidade, eu vou sempre ser o coitado, eu vou sempre ser o menor. Todo mundo na minha casa prosperou, na minha família está cheio de empresários, cheio de gente grande. E eu ainda hoje continuo aqui, um trabalhador, assalariado, e Deus está falando assim, eu vou te fazer grande assim como eu vi na vida deles. Aí quem vive pela vista fala assim, eu não tenho condição, olha para a realidade dele e diz assim, mal consigo pagar meu aluguel, o que eu ganho dá mal para dar comida para os meus filhos, aleluia. Mas quem vive pela fé, irmão, não vive por aquilo que está sendo mostrado em seus olhos. Então, olha aqui que Paulo está instruindo aos Coríntios. Estou passando para os irmãos aqui as coisas que Paulo está falando que são fundamentais, são extraordinárias. A fé, o dom da cura, o dom da língua, o dom da profecia. Só, irmãos, que ele vai dizer para eles assim: vocês podem ter tudo isso, embora também vocês sejam muito bons de obras sociais. Está escrito aqui no texto. Você pode pegar tudo que é teu, distribuir, verso de número 3, ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado. Então, irmãos, ele está falando aqui de coisas, irmãos, que necessariamente nós precisamos fazer. Só que nós não podemos esquecer que tudo que nós vamos fazer, nós precisamos fazer fundamentado em uma coisa. Me pergunta qual é? Qual é? Parabéns. O amor. Glória! Ele vai dizer assim, tu pode ter o dom de curar, tu pode ter o dom da profecia, tu pode ter o dom de falar em língua, tu pode ter a maior fé do que Abraão ainda, tu pode ter tudo isso, mas se tu não tiver amor, nada adiantaria. Oh, glória ao nome do Senhor. Irmãos, quando a gente pensa as mulheres aqui, vamos para a mulher agora. Irmãs, quando vocês fazem aquela comidinha com amor, como é que o marido fala quando chega em casa? Está farto, está saciado, que maravilha. O pastor já falou aqui, que maravilha. Mas quando vai sem amor, irmão, está salgado, está duro, está cozido demais, passou do ponto. Sabe por quê? Porque não fez com amor. Quando se faz com amor, a gente faz o que? A gente faz o nosso melhor. E para Deus, irmãos, Deus sempre vai querer da gente o quê? O nosso melhor. Irmãos, nós somos colocados numa pressa para extrair de nós, sabe o quê? O azeite perfeito. Você já viu como é que se tira o azeite da azeitona? Como é que é o processo? Como é que funciona? Precisa colocar na prensa, Chico. Precisa ser apertado para extrair. Aí sai aquele primeiro sumo, que é aquele que vende a R$15, que é cheio de óleo, azeite 20%, o resto é tudo óleo, uma mistura. Mas a prensa continua apertando, vai apertando, e vai saindo aquele azeite assim mediano, que está batendo aí R$25, R$30. Mas para comer um mondegão, para comer um galo, irmão, tem que apertar forte. Azeite bom não passa na prensa de verdade. Azeite bom, irmãos, ele é extraído no fogo, é extraído no aperto. Azeite bom, irmãos, é extraído na dificuldade. E na dificuldade tem muita gente, irmão, que não está tendo condição de suportar através do amor. Aleluia. Aí ele fala: o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde ciúmes, não se fã, o amor não se ensoperdece. Oh, glória ao nome do Senhor. Muita informação que Paulo está dando para os Coríntios, irmãos. Não se conduz inconvenientemente, não procura seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Irmão, pensa que algo ruim de você receber é a injustiça. Quem gosta de ser injustiçado aqui? Ninguém, né?
A Bíblia diz que o Senhor, ele, uma certa feita, curou 10 leprosos. Estavam os 10 ali enfermos, todo mundo doente, todo mundo enfermo. Aí ele cura os 10. Os 10 receberam a mesma graça, receberam o mesmo amor, receberam a mesma porção de quê? De serem curados. Quantos que voltaram para agradecer ao Senhor? Meu Deus. Somente um. 9 leprosos que foram curados, ingratos. Irmãos, é muito ruim, irmão, você dar, você se doar e você não ser correspondido. É muito ruim, mas, irmãos, não espere a recompensa dos homens, não espere nada de louvor e glória dos homens. A Bíblia diz, irmãos, que quem espera alguma coisa dos homens já recebeu o seu galardão aqui nessa terra mesmo. Tudo que você for fazer, faça com amor, porque recebendo ingratidão, você continua fazendo, sabe por quê? Porque tu não está fundamentado em troca, você não está fundamentado por aquilo que te proporciona, você está fundamentado pelo amor que você faz pelo outro. Não importa se você não vai receber a mesma coisa que você deu, o importante é você fazer e fazer sempre com amor. É isso que Paulo está falando para os coríntios. Vocês têm muita coisa entre vocês, vocês têm dons espirituais, vocês são cheios do Espírito, mas se vocês não tiverem algo que eu quero ensinar para vocês, vocês não vão conseguir chegar no final da carreira, que é o amor. Por isso que eu falei para os irmãos que João 3,16, embora seja um texto alto conhecido de todos nós, esse texto não se difere nada deles. Porque Paulo está exaltando, irmãos, o poder desse amor. É o amor, irmão, que faz a gente conviver na sociedade. Seja ela igreja, seja ela secular, do lado de fora, escola, faculdade. Aonde nós formos, vai ter alguém pensando diferente de nós. Vai ter alguém com uma cultura diferente da nossa. Vai ter alguém com um pensamento que não bate com o nosso. E como é que a gente faz para ter um bom relacionamento? Como é que a gente faz para ter a política da boa vizinhança? Da gente conseguir manter tudo na paz e conseguir ter harmonia? É através do amor. Por isso que Paulo fala para os irmãos de Coríntios: olha, o amor tudo sofre, o amor tudo espera, o amor tudo crê e o amor tudo suporta. Irmãos, sabe por que às vezes o pau quebra na tua casa e o diabo grita para você para tu abandonar teu marido, abandonar a esposa? Sabe por que tu não abandona? Porque tem amor. Aí, através do amor, você diz assim: eu não vou chutar o pau, eu não vou chutar o pau da barraca. Eu creio que através do amor, essa história vai ser mudada, esse cenário vai ser transformado. Quando a gente coloca o amor como um pilar de sustentação daquilo que nós decidimos viver, irmãos, o diabo ele fica frustrado, o diabo ele fica decepcionado, porque ele cria todas as circunstâncias, as situações, mas através do amor a gente diz: eu não largo, eu não abandono, daqui não sai daqui, ninguém me tira. Só o amor faz isso. Só o amor faz eu compreender, irmãos, aquele que me persegue. Pastor, deu uma palavra aqui. Jesus fala assim: olha, se me perseguem a vós, fica tranquilo, me perseguiram primeiro. E o texto é mais lindo, que Jesus fala assim: me perseguiram sem causa. Não tem motivo para ser perseguido. Não fiz nenhuma situação que entristecesse alguém. Pelo contrário, curei, libertei. Falei de um reino que era invisível e eles não compreenderam, e por causa disso falaram que eu era um blasfemo, que eu era um mentiroso, que eu era um caluniador, que eu vim com o evangelho de mentira. Mas não fica preocupado, não, fica tranquilo. Tudo que você está passando, eu já passei também. Sabe como é que Jesus suportou tudo isso? Através do amor. Irmãos, não tem uma resolução maior do amor de Deus de quando aqueles blasfemos chegam diante de Jesus e diz para ele assim: se tu és o Filho de Deus, salva nós e salva a ti mesmo. Desce dessa cruz. Cruz é para maldito, cruz é para pecador, cruz é para falsante. E ele olha para o pai, pastor, e ele fala para o pai assim: papai, perdoa eles. Eles não sabem nem o que estão falando, papai. Lembra de Estevão, quando está sendo apedrejado,
que aqueles homens, por não conseguir resistir à graça, à presença de Deus que estava na vida de Estevão, eles teve que levantar, Josué, Eduardo, situações contra a vida de Estevão. Não dava para competir com a graça, com a presença que estava na vida dele, porque quando Estevão abria a boca era diferente, tinha a presença de Deus. Aí pegaram ele, levaram para o lado de fora, apedrejaram ele até a morte, esperando o que de Estevão? Que pegasse uma pedrinha pelo menos e falasse assim: eu vou tentar me defender, vou tacar uma de volta. Só que Estevão falou a mesma palavra que o Senhor falou lá naquela cruz. Sendo apedrejado, ele olhou para o alto e viu os céus abertos. E ele falou: papai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Irmãos, fica tranquilo, descansa teu coração no Senhor, que você vai superar todas as dificuldades que tu está vivendo através do amor. Quem tem te perseguido, irmão, dá amor. Quem tem te caluniado, dá amor. Quem tem te apontado, dá amor. Quem tem falado mal de você, dá amor. Mateus capítulo 5, está lá no Sermão das Montanhas, Sermão do Monte. O Senhor fala: bem-aventurado, vocês são muito felizes. Sabe por quê? Porque vocês não estão fazendo a vontade do diabo, não. Vocês estão fazendo a vontade do meu Pai. Bem-aventurados sois vós quando vos perseguires. Bem-aventurado, felizes demais, quer dizer, bem-aventurado sois vós quando injuriarem, disserem todo mal contra vós por causa da minha palavra, porque de vocês é o reino dos céus. Sabe como é que a gente chega lá, gente? Guardando no nosso coração o amor verdadeiro, o amor que não ensoberbece, o amor que não paga o mal por mal, o amor que não guarda ressentimento. O amor, meu irmão, quando eu digo que o amor não guarda ressentimento, eu preciso dizer isso aqui para os irmãos, que uma vez que o relacionamento foi quebrado, alguém grita assim, dizendo: acabou, para mim não tem mais, é ele para cá, ela para lá, não quero mais aproximação. Não se imagina se Jesus quisesse comigo, contigo. Para pensar nessa graça hoje, irmão. Pelo amor de Deus, não dá para tu ir para casa, não dá para tu participar disso aqui, ó, que é algo extremamente espiritual, com a mentalidade de um carnal, de um mundano. Irmão, pensa quantas das vezes a gente erra. Mateus diz que alguém falou para o Senhor assim: Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar meus irmãos? 70 vezes? Tá bom, Senhor? 70? Tá bom, acho que já tá muito. 70 vezes já está difícil, Senhor. Pera aí, hein? Aí o Senhor lança a palavra de conforto para ele. Eu digo nem 70, eu digo 70 vezes 7. Quem é bom de matemática aí? Fala para mim quanto ele dá isso aí. 390 ou 490? Vamos lá, prova real. MMC. 490. 400? 490. Tem limite para esse amor? Tem limite para esse amor? Irmãos, você imagina que nós estávamos sem direito à salvação da nossa alma. Nós, hoje, somos tidos como gentios. Alguns que isso aqui não vai conseguir compreender isso aqui, mas eu vou explicar isso aqui bem rápido, para a gente poder analisar essa palavra, para a gente entrar na ceia do Senhor. O Senhor, ele veio para os seus eram os judeus. O Senhor veio para os judeus. Só que o Senhor preparou uma grande festa e falou assim: ó, vai, convida, traz eles, bota na festa. Só que no dia da festa alguém falou assim: eu tenho um casamento, me tenha como esposado, não posso ir. Eu tenho isso para fazer, não posso ir, me tenha como esposado. Foi rejeitando o convite do Senhor. Ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Aí o que ele fez? Ele falou assim: então, meus filhos, sai pelas ruas. Vai falando aí para os paralíticos, vai falando aí para os aleijados, vai falando para os cegos, vai falando aí para toda raça de tribo, língua e nação. Vai falando para eles: vim para a minha festa. Porque quem não era digno hoje está sendo colocado como digno. Aleluia, pela essa graça a gente foi enxertado assim, ó. Fomos colocados lá pela misericórdia de Deus. Graças a Deus que os judeus nos rejeitaram, porque senão a gente estava entregues a viver e está condenado para a nossa morte eterna. Mas por causa desse Jesus tão maravilhoso, irmão, que nos amou e nos ama incondicionalmente, porque se você olhar para dentro de você e enxergar como o pastor sempre fala aqui, o pastor Período, enxergar algo dentro de você que te faz merecedor de subir nesse altar, de
de pegar nesse pão, de beber nesse vinho, irmãos, eu digo para você que você é um hipócrita, um mentiroso, e você já está condenado e você vai para o inferno. Sem medo de errar, eu digo isso para você aqui nessa noite, porque ninguém merece esse amor. A gente foi gerado no pecado, todo dia a gente peca, todo dia o pecado tenta nos seduzir, todo dia as propostas do diabo vêm, e a gente vai para cima, o Senhor fala, eu te recebo novamente. A gente erra e Ele diz assim, eu te amo, vou te lavar de novo, vou te colocar em Cristo, vou te levantar mais uma vez. Irmãos, quantas vezes Deus nos levantou para a gente hoje poder bater no peito e falar assim, eu sou melhor do que fulano, ou melhor do que ciclano. Irmão, todos nós aqui precisamos da misericórdia e da graça de Deus. Todos os que estão aqui são indignos de participar desse ritual sagrado, mas pela graça que nos alcançou, aleluia, o Senhor falou assim, pode vir, porque quem me rejeitou, e quem está querendo, eu também quero aproximação com vocês, e através dessa graça, hoje a gente vai participar aqui, fundamentados no amor. Aleluia. O amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Irmãos, tudo é invalidado quando fala do amor. O texto discorre e ele vai falar a respeito disso. Que se a gente não conseguir exercer esse amor que nos alcançou como o nosso próximo, eu sempre falo isso aqui para os irmãos. Tem gente que acha que dá para ter relacionamento assim, sem relacionamento assim. Alguém falou assim, mostra-nos o Pai. Aí o Senhor falou assim, quem vê a mim, vê o Pai. Porque o Pai está em mim. O Pai está na imagem e semelhança, aleluia, daquele que nos criou. Quem é? Somos nós. O Pai está em nós. Quem olhar para nós precisa ver o Pai, precisa ver o Filho, precisa ver o Espírito Santo. Quem olhar para mim e para você precisa ver a figura da Trindade divina nas nossas vidas. Então, irmão, em nome de Jesus, não dá para ter relacionamento com o céu, dizer que é cheio de Deus, que é cheio de dom, se você não tem amor para suportar, para conseguir, de alguma forma, amar o teu irmão. Então essa é a palavra ideal para ser, irmãos. Essa é a palavra ideal para mim e para você, que às vezes, irmãos, achamos que somos melhores do que alguém em alguma coisa. Irmãos, misericórdia das nossas vidas, todos nós aqui precisamos da graça de Deus. Tem alguém aqui que recebe essa palavra no teu coração nessa noite? Glória a Deus, aleluia. Tem alguém aqui? Aleluia. Em nome de Jesus, irmão, vamos viver esse amor. Esse amor faz a gente viver bem em todas as esferas da nossa vida. Você já viu uma casa onde há perturbação, que ninguém se ama, ninguém se suporta, sabe? O que um fala, o outro já fica apavorado, o outro já fica nervoso. Irmãos, uma certa vez eu vivi isso dentro da minha casa. Eu estava tão sem Deus, eu estava tão perturbado espiritualmente, que eu não conseguia conviver no mesmo espaço que a minha sogra. Nós tínhamos uma diferença muito grande, e eu falava, eu tenho que sair porque não tem como uma convivência. Mas quando eu fui aprendendo de Deus, quando eu fui me aproximando de Deus, quando eu fui tendo intimidade com Deus, eu aprendi que para mim poder entrar no céu, precisa ter uma boa convivência com a minha sogra. Quer saber da notícia? Olha para cá, Deus. Ela DVD, minha conta minha DVD. Procura ele. Isso aqui já passou a mensagem. Acabou. Só uma informação. Já encerrei. Eu programei uma viagem para fevereiro. Sabe o que eu vou levar para mim? Vocês estão demais. Vou levar a minha sogra. Vou mostrar para o inverno tudo. Botei ela para botar a senhora numa cama muito confortável. Irmão, eu cuidando dela igual eu cuido da minha mamãe que está ali, ó. Coisa mais linda do mundo. Por quê? É o amor. Outrora, irmão, não tinha quem fizesse eu falar com a minha sogra, irmão. Todo mundo está aqui sabe, conhece a minha história. Era difícil. Mas Deus me fez suportar através do amor. Então, hoje na doutrina eu falei aqui, a gente não prega o que vive. Não vem para cá pregar, dizer que prega o que vive, não. Mas a gente precisa viver o que prega. A gente precisa viver o que prega. Então hoje eu falo para os irmãos com propriedade de quem vive o amor. Não pensa em alguém que é injustiçado, é o pastor.
Não vou dizer que o pastor é um coitadinho, não. Não vou dizer que o pastor é um coitadinho, não. Mas pensa no pastor que fala assim: não, estou contigo, e daí, Pedro? Te ajude. O que tu precisar, pode. Aí alguém fala assim: mas pastor, eu também estou contigo. Quando tu passa na porta, alguém diz que está contigo, é o quê? Ó, eu já vi tanto isso. Sou pastor, vim por 40 anos só. Só tenho cara de acabado, mas estou com 40 anos só. Mas, irmãos, eu já vivi tanta coisa, irmão, de ingratidão. E eu estou de pé, por quê? Porque eu estou fundamentado no amor. Uma vez, irmãos, alguém chegava lá na congregação, Eduardo lembra, meu amigão, todo dia na minha loja, todo dia está comigo, vou para o meu pastorzão, meu amigão. Irmão, um dia, de uma hora para outra, o relacionamento acabou. Aquele homem sumiu, falou: pastor, estou indo embora, não tem mais o que fazer nessa igreja, acabou o mistério do amor, acabou tudo, tchau e benção. Eu falei: que isso, mano? Cadê o amigão? Ficou lá em Madureira vendendo um monte de mexicanga. Amém? Mas o amor de Deus está nos nossos corações. Aplauda a Deus, aplauda a Deus. Essa palavra glorifica a Deus, essa igreja vive o amor.